Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 25. Posso questionar a Deus? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude a entender sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. És tu aquele? Jesus chamou João de o último e maior de todos os profetas. Essa é uma afirmação impressionante. No entanto, há muitas coisas notáveis sobre o nascimento e a vida de João. Tudo começou quando o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias e à sua mulher Isabel e lhes disse que, embora eles fossem velhos e Isabel incapaz de ter filhos, eles teriam um bebê. O anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Lucas capítulo 1, do versos 13 ao 17. A menção ao profeta Elias teria um significado tremendo para Zacarias. O profeta Malaquias havia previsto que Elias voltaria antes do prometido de Deus. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5. Essas foram as palavras de encerramento registradas no Antigo Testamento antes de um longo período de aproximadamente 400 anos de silêncio. Então Deus começou a falar novamente, tudo iria mudar. Desde o momento em que João saiu do ventre de sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Viveu uma vida reclusa no deserto e passou o seu tempo se preparando para uma missão divina. O momento em que veria o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre o Messias. Ele não tinha conhecimento de quem era o Messias prometido, até ver o Espírito de Deus descer e ouvir uma voz do céu anunciando que Jesus era realmente o Filho de Deus amado. João teve de ficar surpreso. Ele e Jesus eram parentes, primos em segundo grau. O sinal, porém, era claro e assim ele anunciou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versos 29. O ministério de Jesus começou a emplacar e as multidões o seguiam. Imagino que parte do motivo para essa migração foi que a sua mensagem e o seu estilo eram muito diferentes dos de João. João era direto e confrontador. Ele não estava pretendendo ganhar prêmios de popularidade. Certa ocasião, quando viu alguns fariseus e saduceus que apareceram para se batizar, João voltou-se para eles e disse: "Raça de serpentes, o que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença?" Mateus capítulo 3, verso 7, versão Bíblia Mensagem. À medida que os meses passavam, muitos daqueles que um dia seguiram João e ouviram seus ensinamentos passaram a seguir Jesus. Alguns poderiam esperar que João ficasse com ciúmes, mas quando seus discípulos mostraram essas deserções, eles apenas lhe disseram que era assim que deveria ser. Jesus cresceria em popularidade e poder, e João deveria diminuir. João capítulo 3, versos 30. Contudo, a vida de João estava prestes a ter uma reviravolta. Ele logo estaria em um lugar onde jamais poderia imaginar. As perguntas começariam a se agitar dentro de sua alma. O rei Herodes era o governante regional naquela época e ele havia se casado com a esposa de seu irmão, violado a lei do Antigo Testamento. João foi muito claro sobre o assunto e chamou Herodes publicamente de adúltero. Herodias, a mulher de Herodes, ficou furiosa com a acusação de João e pediu ao marido para prendê-lo por ousar falar contra ela. Herodes fez isso, mas tinha medo de executar alguém que era considerado um homem de Deus.
Ele sabia que João era popular junto às pessoas do povo. Certa noite, em uma festa, apresentou-se a oportunidade a Herodes de bandeja, por assim dizer. Era seu aniversário e Salomé, sua enteada e sobrinha, dançou para os seus convidados. Herodes estava muito embriagado e disse a Salomé para pedir qualquer coisa como presente pela sua dança. Ela perguntou à sua mãe Herodias o que deveria pedir e esta foi rápida, em pedir a cabeça de João Batista. Isso deixou Herodes sóbrio bem depressa, mas ele já tinha dado sua palavra. João teria de morrer. Mas o que estava acontecendo com João enquanto ele estava em sua cela? Provavelmente não era o que esperaríamos de um profeta de Deus tão dedicado. A Bíblia diz: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Lucas capítulo 7, versos 18 ao 19. Essa passagem da Bíblia exerceu um grande impacto em mim. Ela afeta a maneira como oro e a janela através da qual vejo a minha vida. O motivo pelo qual essas palavras me afetam é de todas as pessoas que podiam perguntar a Jesus se ele era o Messias, eu jamais esperaria que João Batista o questionasse. Isto é, até eu dar uma olhada mais de perto na situação. É minha oração fervorosa que, à medida que você der uma olhada na noite escura da alma desse tremendo servo de Deus, você encontre forças e esperança em meio aos seus questionamentos. Não apenas isso, mas também oro para que você veja que Cristo tem grande compaixão daqueles que o questionam com um coração sincero. Você já orou sem cessar por uma resposta e não a reconheceu quando ela lhe foi enviada? Sei que isso já aconteceu comigo e aparentemente também aconteceu com João. Como você pode perceber, Jesus não se comportou como João achava que o Messias de Israel deveria se comportar. Jesus não estava derrubando o governo romano e introduzindo uma nova era. Ele não estava vivendo em uma vida austera, exortando o povo a mudar. Em vez disso, ele perambulava pelas cidades próximas, contando histórias. Seus amigos eram pescadores exaltados e rudes e cobradores de impostos aposentados. Eles iam a festas e bebiam vinho nos casamentos. Enquanto João estava sentado na masmorra gélida de Herodes, ele deve ter refletido sobre sua vida e se perguntado como tinha acabado em um lugar como aquele. Tenho certeza de que ele estava desanimado. Como você sabe, o inimigo ama zombar e mentir para os filhos de Deus quando eles já estão abatidos. João se perguntou se havia entendido tudo errado. Será que ele desperdiçara toda a sua vida por nada? Será que o Messias ainda estava por vir? Essa pergunta deve tê-lo assombrado, pois ele era aquele que deveria preparar o caminho para o Messias. E se ele tivesse identificado publicamente o homem errado? Hoje lemos a história de João no contexto de todo o cânon bíblico, do início ao fim. Observamos o papel que ele desempenhou e o que Jesus disse sobre ele e supomos: bem, sim, tudo foi como deveria ser. Mas lembre-se de que João viveu e morreu antes da crucificação e da ressurreição. Ele nunca chegou a ver a promessa cumprida. E ali na masmorra, ele duvidou. Jesus enviou uma resposta de volta a João. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. Lucas capítulo 7, versos 21 ao 23, na versão Bíblia Mensagem. Jesus estava parafraseando uma passagem messiânica de Isaías 35. Ele disse aos discípulos de João que contassem a ele que os milagres realizados pelo Messias estavam acontecendo apenas a alguns quilômetros de distância da sua cela na prisão. Pergunto-me se João achou a resposta consoladora ou irônica. Ela tranquilizou o seu coração cansado ou esfregou sal em uma das feridas abertas? Uma das promessas sobre o Messias vindouro era que ele libertaria os cativos. E, no entanto, João agora estava em uma prisão, prestes a ser decapitado pelo aparente capricho de uma garota dançarina e de uma mãe amarga. No entanto, havia mais. Uma pequena frase acrescentada no final da mensagem de Jesus a João, que é fácil deixarmos passar desapercebida, mas que diz muito: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Lucas capítulo 7, versos 23. Que mensagem interessante para enviar a esse homem a quem Jesus amava tanto. Na essência, ele estava dizendo: João, você ainda vai amar e servir a um Deus a quem você não entende. Você vai abaixar sua cabeça sobre o tronco da execução, ainda vendo obscuramente através de um espelho. Você ainda vai adorar, embora tenha perguntas? Você ainda me amarás quando as minhas respostas não forem as que você espera? Se você puder fazer isso, a sua recompensa será grande. Confiando em meio às trevas. Imagino que João não tenha recebido muito conforto ou aconchego durante sua vida. Lembre-se de que ele havia sido escolhido para o ofício de profeta desde antes do nascimento. Ele nunca se casou nem teve filhos, nunca soube o que era ter os braços suaves dele em torno de seu pescoço ou seus pequenos rostos colados ao seu. Ele vivia uma vida de negação porque sabia que fora escolhido por Deus. Imagino que a vida nem sempre foi fácil para João, e estou certa de que ele olhou para Jesus e se questionou sobre o chamado deles dois, e refletiu sobre o que havia levado a esse estado de coisas. Quando os guardas da prisão o levaram e ele percebeu que não tinha mais que alguns instantes de vida, João deu seus últimos passos confiando em Deus em meio às trevas. Sim, ele servia a um Deus o qual não entendia. Sim, ele colocaria a cabeça sobre o tronco da execução. Sim, ele adoraria e amaria o Senhor independente do que acontecesse. Tudo isso é profundamente comovente. Amo a fé de João. Porém, ainda mais que isso, amo pensar em como deve ter sido depois que Jesus subiu ao céu, estendeu as mãos perfuradas pelos cravos para segurar as mãos de seu amado amigo João Batista. Deve ter sido um momento realmente abençoado. Lembre-se disso, nos dias em que você estiver questionando-se como João, quando você se perguntar por que orar, quando sentir que o seu saber é ultrapassado e, em muitos, pelo que você não sabe. Lembre-se de que fomos chamados para andar pela fé e não por vista, porque muita da verdade que buscamos está no mundo invisível. Um dia conheceremos como também somos conhecidos, mas até então, como aconteceu com João, daremos o próximo passo e o que sucederá. Quando os discípulos de Jesus lhe disseram que João havia sido decapitado, Jesus entrou em um barco e saiu sozinho. Creio que naquele momento seu coração estava partido por João, assim como ele fica por nós quando a vida não sai como esperamos e Deus não responde às nossas orações como achamos que ele o faria. Mas Jesus disse: Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Lucas capítulo 7, versos 23. Jesus abençoou João por sua convicção e sua fé. Ele nos abençoará também. Temos simplesmente de prosseguir na fé. Isso não significa que algumas vezes não nos questionaremos e nem a Deus. Mas tudo bem, creio que a vida de João nos diz que não há problema em fazer perguntas. Isso é uma marca da confiança e do relacionamento. Quando os discípulos de João disseram a Jesus o que seu mestre estava perguntando, o Messias não se ofendeu. Ele não se ofenderá com as nossas perguntas também. Então, onde quer que você esteja, saiba que pode fazer perguntas difíceis, e os seus porquês e também as perguntas quem, o que, quando e onde. Mas lembre-se de que, no fim, a única resposta que importa é esta: sim, Jesus é o Messias. Algumas vezes o nosso Pai não nos dá a resposta que queremos, mas Ele sempre nos dá o seu Filho. Se pudermos nos lembrar disso, se pudermos continuar amando-o mesmo quando nosso coração estiver sentindo-se inseguro ou partido, seremos abençoados. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, que eu não conheça outro Senhor além de Ti. Tu és o Deus dos cristãos, o único Rei e chefe de todos que serão soldados na cruz. Senhor, eu creio na misericórdia, concede-me graça para conhecer-te. Bendito Salvador, cada vez mais. Nada posso fazer sem ti, Jesus. Mostra a tua face aos teus servos que querem te adorar. Senhor, eu creio. O grilhão do pecado é forte, vigoroso o seu coração para arrancar-me do teu amor, porém mais forte é a tua graça. Ó, fortalece e prolonga. A obra da fé em mim remove as minhas dúvidas. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Que seja esta a minha oração, quer as notícias sejam boas ou más. Apenas a ti me apego, se os meus dias forem longos ou breves. Mestre e Salvador, ainda assim confiarei em ti. David Woodward. Uau! Glória a Deus!
Glória a Deus. Que grande testemunho de fé que João Batista viveu. Como a escritora diz, João ele não viu Jesus ser crucificado, tampouco ressuscitado. Mas ele confiou na promessa de Deus. Foi até as últimas consequências. Eu gosto muito de um chavão, uma frase que se é falada: eu perco a minha cabeça, relacionada a João Batista, mas eu não perco a minha coroa. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Ainda que a gente perca a cabeça numa bandeja oferecida para o rei Herodes, que o nosso coração esteja no trono, ligadinho com Deus, em todo o tempo. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.